Bom dia. Inicia-se o julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 27 de abril de 2023, após ter sido gravado, será disponibilizado posteriormente. O promotor do juiz confirmar a presença no sistema de parte e vai iniciar a sessão. Temos 3 processos no dia de hoje. Nenhum deles acontece por curso de declaração oral. Então, vamos iniciar os trabalhos com o processo de Argon Chemical Comércio e Distribuição de Produtos Químicos Limitada, em recurso ordinário, minha relatora. Vou pedir licença, vou fazer uma pequena correção no meu voto, porque, como se observar para a representação fiscal, havia uma alegação sobre os juros. No entanto, vendo o período da inflação, verificamos que os juros aplicados já é a taxa Selic. Já estava em vigor a Lei 16.497 de 2017. Então, eu vou fazer a pequena correção do meu voto sobre esse sentido. Muito bem, recurso ordinário são 2 apurações fiscais. Acreditar-se indevidamente semestre depois da escrituração da base fiscal que não corresponde então ao mecanismo de estabelecimento. A segunda apuração é a mesma, só que o período é diverso. Também é crédito devido depois da escrituração do documento que não corresponde então ao mecanismo no estabelecimento. Antes da primeira instância, julgou procedente o AIM. O contribuinte interpôs recurso ordinário requerendo a nulidade da autuação e, caso sejam superados os preliminares, seja no mérito do julgamento procedente o AIM, informando-se em toque as decisões de filhas de instâncias. A de interpretação fiscal manifestou-se por não convite do ordinário. Para passar o voto, no tocante às preliminares arguidas, não existe razão a recorrente. Diversamente alegado, existe nota fazendária a respeito da fiscalização, ao visto no campo 7, 2, com sindicados os números da OSCs. Assim, tem que o procedimento de fiscalização especial, a lei complementar 93 de 2013, o número da OSF constou no AIM, não havendo causa de unidade válida. Então, nesse sentido, citando que o processo da RT12, 581, 164 de 2004, da doutor Sérgio Ricardo de Almeida. Digo ainda, ademais, a OSF não possui prova de infração contra sua autoria, tratando-se apenas de instrumento de garantia do contribuinte da oficialidade do agente exploratório, assim competente legalmente para a execução de serviços fiscais, que não é negado pela própria requerente. Assim, não existe razão atual da reclamatória. A eventual falta de juntar notificação e documentos apresentados à atuada não é causa de preliminar de nulidade da autuação, uma vez que o fisco deve excluir a autuação com os documentos comprobatórios das apurações fiscais, conforme o artigo 19 da Lei 13.407. Nesse sentido, juntou os documentos de folha 741, que entendeu suficiente para tanto,
ou seja, a autoexploração não está destruindo provas e cabe a recorrente defender-se delas, podendo inclusive utilizar os alegados documentos anteriormente apresentados, que na visão do fisco não constituíram em prova das declarações fiscais, assim não são indispensáveis. Ainda o documento juntário da defesa não foi apresentado durante a fiscalização, como exposto foi 167. O seguinte, quanto a documentação juntária autuada tardiamente para comprovar as regularidades cadastrais dos fornecedores, tema esclarecer que não nos foi apresentado antes da natureza individual. Assim, os documentos apresentados no fisco autuada não foram objeto da fiscalização, momento de formação de convicção do fisco. Assim, ele utilizou os documentos de que dispunha para a instrução da autorização, não cabendo, portanto, ser da falta de instrução probatória para o fisco. A ligação de inexistência de prova material é matéria de mérito, que depende da concretização das provas dos autos. Assim, não é preliminar de unidade da autorização. Assim, não ocorre a pretensão da recorrente contra a matéria. A recorrente foca-se na demonstração da existência da carapebos comercial químicos e macopólios comercial químicos EREM, opõe-se da boa-fé, suma nova STJ, que o contribuinte comprador não é subjetivo do fisco, impossibilidade de retroatividade de declarações de ilegalidade. No entanto, tais obrigações não têm relação com as operações fiscais. Conforme considerados nos itens 1 e 2 do AIM, a razão do fisco para a dose do crédito não se fundamenta na eventual situação irregular, inexistência ou inexistência da carapebos comercial químicos limitado e macopólios comercial químicos EREG perante o fisco, como previsto no artigo 184 do regulamento, e que nem consta operações fiscais, que sejam os referidos argumentos da recorrente, mas sim que não houve entrada em mecanismos constantes fiscais. Deste modo, sobre a comprovação da existência ou não do mecanismo, deve-se apreciar os autos. Cito aqui o artigo 22A da Lei 974 e o artigo 26 do Código Civil. Assim, é o ônus do contribuinte apresentar provas da existência de operações de que fez parte e não o dever de fiscalizar os fornecedores. Diversamente alegado, a autuada não apresentou qualquer comprovante de pagamento em que se possa atingir o mecanismo que impõe notas fiscais, e não há qualquer identificação nas notas fiscais dos transportadores e nem mesmo do responsável pelo frete. Assim, é recorrente nada trouxe para comprovar que houve efetiva aquisição de mecanismos que encontram notas fiscais, afastar a presunção de simulação de operações, conforme a informação do fisco do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que os supostos remetentes não lançaram e nem declararam as seguintes operações de sua situação fiscal, descabendo, portanto, a alegação de inexistência de infrações. Descabem, portanto, as alegações da ausência de motivação, pois já havia a presunção de simulação das operações e de subsunção dos fatos, uma vez que a recorrente, como exposto, não trouxe provas para medir a presunção. Note-se que a comprovação dos pagamentos de transporte do mecanismo também seriam imprescindíveis, tal quanto alegado pela recorrente, como acima descrito, pois o STJ, no resto 114.844 de Minas Gerais, estabeleceu o ônus para a demonstração da veracidade das operações que compreendem ao contribuinte. Não há qualquer omissão em conclusão com ações fiscais contradição de decisão, pois os dados de atuações do Poder são claros e permitem a determinação de segurança à natureza das atuações, como se pode ser verificado. Então, transcrevi aqui o relatório das acusações fiscais. Ainda as provas juntadas por aqui são coerentes com as informações fiscais, em especial as informações prestadas pelo fiscal de Rio de Janeiro. Assim, a autoexploração possui elementos necessários para que o autuado pudesse exercer seu pleno direito ao contraditório e à defesa, não havendo inépcia da peça inicial. Cito aqui, nesse sentido, o STF relatoria ao ministro de Advogados Fiscais. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando as condutas de cada uma, permite amplo exercício de suas defesas, o que faz proceder a alegação de inépcia da inicial acusatória. Não havendo prova de entrada em mercadorias, como assim disposto para admitir no crédito imposto, o estado de produção objetiva é imprescindível, como estabelece o artigo 38 da MRT 74. Assim, não havendo mercadoria entrada no estabelecimento, não há direito ao crédito imposto. Então, está incorreto as exigências fiscais. Como já exposto acima, as infrações estão caracterizadas não se imputa o dever da autuada fiscalizar depois do Rio de Janeiro, mas sim de provar que efetivamente adquiriu mercadorias com que não foi demonstrado. As especulações das notas fiscais não provam a boa-fé, mas sim que a autuada se aproveitou dos créditos irregulares do imposto contra o fisco, uma vez que serviram para abater indevidamente seus débitos ICMS. Cabe a afirmação de que o fisco fluminense não agiu por sua lista, pois ele apenas informou que as operações
governo não consequência do seu ato por estar-se no imposto, pois é ela quem se beneficiou dele, prosseguiu combatendo e clamando seus débitos em silêncio como exposto assim. Assim, está a delegação de favorecimento do ator que age com dólar por compreensão ao Estado de Direito e a segurança das relações jurídicas. É que a alegação de desrazoabilidade desproporcional à multa está confiscatória, mas a matéria já está pacificada na Câmara Superior de Científicos e que se trouxe para os jurisprudência da Câmara Superior de Científicos. Não, nesse sentido, não foi a proteção enquete. Quanto aos juros, conforme a ideia de FES 4, eles são exigidos a partir de 39 de 2018. Assim, a Lei 16.497 já estabelece a aplicação da taxa. Então, conclusão que eu volto, conheço deve ter o recurso original. No momento todo, o registro do voto. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai iniciar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso ordinário de água química, comércio e distribuição de produtos químicos limitados, foi conhecido na empresa. Nossa Sérgio Facadão S.A. de ofício, relator do Alexandre, não aponta o teste por sustentação oral. O doutor Alexandre, já é possível disponibilizar o voto? Obrigado, Márcio. Um minutinho. O doutor Alexandre já apresentou os alvos? Pois não. Bom dia a todos. Aqui a empresa Atacadão foi autuada no período de janeiro a março de 2011, referente ao valor questionado em juízo na aquisição de leite esterilizado longa-vida proveniente de outro estado. A cobrança é em relação à diferença entre o imposto antecipado, apurado em observância ao decreto 52.568/2007, e o antecipado, apurado com redução da base de cálculo em decorrência de ação judicial. Processo 060-2340, 25 de 2008. Então, esclarece aqui o AFL autuante que a acusação fiscal foi lavrada para prevenir decadência, com crédito tributário constituído com a exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial. Entendeu o FR aqui no caso do processo que a contribuinte havia reduzido indevidamente a base de cálculo do imposto nas entradas de leite esterilizado longa-vida, oriundas de outros estados da federação, cobrando essa diferença entre o imposto antecipado, apurado com observância no decreto 52.568/2007, e o antecipado apurado por redução da base de cálculo em decorrência da decisão judicial. Aqui, esse processo foi mandado em diligência algumas vezes e numa delas confirmou que o pagamento das notas fiscais números 282.989, 14.127 e 13.533, o recolhimento tinha sido feito não sem a redução da base de cálculo, né? Então foram canceladas.
E durante o trâmite do processo, a contribuinte traz informações de que a ação judicial havia transitado em julgado em 6/4/2018, com decisão final favorável ao pedido da contribuinte. Em razão disso, o julgador tributário proferiu a decisão julgando insubsistente o auto de infração, em razão do trânsito de julgado da ação judicial, reconhecendo que a totalidade do crédito tributário exigido no AIN estava extinta, nos termos do artigo 156-10 do CTN. Aí foi prestado recurso de ofício, a douta representação fiscal apresentou parecer, opinando também pelo não provimento do recurso de ofício, eu vou ao voto. O contribuinte ajuizou em 8 de setembro de 2008 a ação declaratória questionando a validade do benefício fiscal instituído pelo Decreto 52.586 de 2007, que reduziu a alíquota do ICMS para o leite esterilizado longa-vida, produzido em território do Estado de São Paulo, por entender que o benefício violaria a regra do artigo 152 da Constituição Federal, artigo 11 do CTN e demais legislação pertinente, ao conceder regime diferenciado de alíquotas para um mesmo produto, apenas em razão do local em que foi produzido. Referida ação judicial foi julgada favoravelmente ao pedido da contribuinte, confirmando o seu direito à redução da base de cálculo de CMS prevista no artigo 3º do anexo 2 do regulamento CMS do Estado de São Paulo e do convênio 128/94, nas operações que envolvem leite pasteurizado do tipo longa-vida, e afastando a restrição constante do decreto 52.586 de 2007, quanto ao local de procedência das aquisições de referido produto, tendo ocorrido o trânsito julgado de referida decisão em 6/4/2018, documento juntado das folhas 9 e 79. Nesses termos, conforme reconhecido inclusive pela douta representação fiscal em seu parecer, o douto julgador tributário acertadamente cancelou integralmente o AIN nos termos do artigo 156-10 do CTN, que fala que extingue o crédito tributário a decisão judicial passada em julgado. Diante do exposto, conheço do recurso de ofício e aí ele nega o provimento, mantendo-se a decisão recorrida nos termos em que proferida. O processo está em discussão. Bem inscrito para encerrar os debates. O público não pode presença. Vou iniciar a votação. Muito bem. Então, recurso de ofício da Cefaz, processo de Atacadão S.A., foi conhecido e não provido. Passar processo de Irapuru Transporte Aéreo, com recurso de ofício, gratuito da doutora Maria Anselma, também não há protesto por sustentação oral. Vamos ver? Muito bem, doutora Maria Anselma, já é possível disponibilizar o voto? Ok, presidente, vou registrar o voto.
Ok, presidente, está disponível. Mais uma vez, bom dia a todos. Trata-se de recurso de ofício interposto pela Fazenda, né, que julgou improcedente o AIM. A contribuinte foi acusada de crédito indevido do ICMS no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, conforme especifica nos demonstrativos A, B, C e D do anexo, e por ter registrado em sua escrituração fiscal digital notas fiscais com créditos de imposto decorrentes da aquisição pelo estabelecimento de mercadorias e ou produtos auxiliares utilizados para uso e consumo na sua atividade de prestação de serviço de transportes. E o item 2 elaborou e entregou em 16 de 11 de 2016 a 16 de 12 de 2016 e 16 de 1 de 2018, guias de informação de ICMS com indicação incorreta dos dados efetivos. Então, portanto, o item 2 trata-se de obrigação acessória. Devidamente notificada do AIM, a autuada apresentou tempestiva defesa, alegando em síntese que possui autorização para acreditamento do ICMS decorrente de aquisição de materiais auxiliares conforme trânsito em julgado do processo número tal. Alega que atua no ramo de prestação de serviço de transporte de cargas, adquirindo diversos materiais auxiliares essenciais para a realização dos serviços, onde o fisco entendeu que esses materiais se tratam de produtos de uso e consumo e que não gerariam direito ao crédito. Porém, todos os produtos são aplicados e consumidos na atividade fim da requerente e geram direito ao crédito. Por fim, fala que a multa aplicada viola os princípios do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade. Houve a manifestação fiscal, o julgador de primeira instância, então, julgou parcialmente procedente o AIM, reduzindo o crédito constituído. As folhas 3.553 a 3.554, a representação fiscal junta seu parecer ao recurso de ofício, requerendo a conversão em diligência para que o autor do feito, em colaboração, proceda a juntada aos autos do documento acima citado, que, segundo o relatório circunstanciado, é composto pela ordem de serviço fiscal e pela notificação número tal, que infere-se e foram apresentados ao contribuinte antes da lavratura do AIM, e, portanto, não se trata de novos documentos, razão pela qual solicitamos, em prosseguimento, o retorno dos autos a essa representação fiscal. Após juntados os documentos, as folhas 4.925 a 4.933, a representação fiscal junta a conclusão de seu parecer ao recurso de ofício, requerendo seu provimento para que seja anulada a decisão proferida pelo julgador fiscal quanto ao item 1, uma vez que não caberia ao mesmo se posicionar sobre a existência de identidade de objeto entre as demandas administrativas e judicial sobre o item 1. A contribuinte junta as contrarrazões ao recurso de ofício, é o relatório. Presidente, passo ao voto. No recurso de ofício, em seu parecer, a representante fiscal requer pela anulação da decisão recorrida que diz respeito ao item 1, uma vez que não caberia ao julgador fiscal se posicionar sobre a existência de identidade de objeto entre as demandas administrativa e judicial, alegando caber somente à douta Procuradoria-Geral do Estado definir a forma de cumprimento das decisões judiciais, conforme disposto no artigo 3º, inciso 11 da Lei Complementar Estadual 1270 de 2015. Destaque, tenho que concordar com a representação fiscal. Vejamos. Na manifestação de folhas 3.542, o agente fiscal de renda autuante requereu ao julgador o encaminhamento dos autos para que a PGS manifestasse sobre o alcance da decisão judicial transitada em julgado, fato este que sequer foi citado em sua decisão. Além desta omissão, em sua decisão, entendo que a suposição do ilustre julgador pela existência de identidade de objeto entre o AIM e a ação judicial de número tal, causou, de fato, nulidade da decisão. Portanto, diante do que expõe o artigo 30 da Lei 13.457 de 2009, onde os autos deveriam ter sido encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado,
Deste modo, conheço do recurso de ofício para que seja anulada a decisão que se refere ao item 1 do AIM. Eu voto e coloco à disposição dos meus pares, presidente. Agradeço, doutora Anselma. Essa está em discussão. Doutora Luciana. Eu até concordo com o posicionamento da doutora Maria Anselma. Inicialmente, o meu pedido até seria pela realização de nova diligência à Procuradoria, mas concordo também que essa suposição do julgador de que haveria identidade é uma causa, sim, de nulidade da decisão. Então, eu concordo também pela nulidade da decisão de primeira instância. Porque realmente a representação fiscal, na elaboração do recurso de ofício, ela chegou a realizar uma diligência à PGE, mas a manifestação da PGE ela não foi conclusiva, né? A PGE apenas transcreveu ali a decisão e informou o trânsito em julgado, mas não tem nos autos Cópia do processo. Não tem nos autos o relatório que eu esqueci a palavra. A existência do objeto, laudo, né? O laudo que foi juntado pelo contribuinte na ação judicial para amparar. Então, não tem como verificar com as provas que tem nos autos se realmente há essa identidade. Então, o meu pedido inicialmente, eu até tinha me planejado de fazer esse pedido aqui por uma nova conversão de diligência para a PGE, caso os senhores entendam viável também. Eu tenho dúvida, Luciana, porque eu estou lendo a decisão de primeira instância, né? Aí cita um pedaço do dispositivo da decisão judicial. Né? Aí está falando assim, né? Resolvo o mérito e, por fim, a fase cognitiva desse procedimento, julgo procedente a pretensão do equivalente inicial para declarar lícito o aproveitamento da SMS referente à entrada de pneus, válvulas, sensores, conexões, faróis, mangueiras, lâmpadas, óleos, fluido de freio, graxa, desengrippantes, molas, cabos, buchas, baterias, filtros, lonas, discos, terminais, entre outros indicados no laudo pericial. Você já citou um monte de mercadorias, né? Sim, mas eu entendo que ele citou de uma forma genérica e ele fez esse vínculo ao laudo pericial que não tem nos autos aqui para a gente verificar exatamente a identidade desses itens. Então, o posicionamento da representação fiscal seria da necessidade desse laudo pericial, mas principalmente também da necessidade de manifestação da Procuradoria em relação a isso, que ela foi ela só realmente transcreveu essa decisão e não foi mais concluída. Não veio nada. Na diligência da representação fiscal, a procuradora ela apenas copiou, colocou, né, esse trecho da decisão e informou o trânsito em julgado. Ela não fez nenhuma outra manifestação, além de ter colocado esse trecho da decisão e informado o trânsito em julgado. Porque eu ainda faço simulações, porque a gente simplesmente dá a nulidade, né? Você não sabe o que o julgador vai fazer, né? É que até pelo que eu entendi aqui no voto da doutora Maria Anselma, ela ressaltou a necessidade de envio à Procuradoria, né? Mas... Não, ela cita assim que o autuante requeriu até o julgador encaminhar a volta à PGE, né? Diz que os outros deveriam ter sido encaminhados à PGE, mas... Presidente, eu ainda entendo que é o caso de nulidade da decisão,
Pois, pelo que assim, entendi do processo, de fato, quando o julgador de primeira instância decidiu pela existência de identidade do objeto do AIM e a referida ação judicial, ele assim entendeu por suposição, uma vez que não havia nos autos a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado e a representação fiscal ainda havia requerido ao julgador o encaminhamento dos autos para a Procuradoria, antes, porém, de proferir a decisão, né? Porém, o julgador se calou, então o julgador administrativo não pode ter se competência posicionar, para ver né? a identidade Isso. do objeto? Por essa razão que eu entendo da nulidade, né? Para fazer essa análise da decisão judicial, eu acho que o nosso entendimento na representação fiscal é que é necessária, sim, a manifestação da Procuradoria. Então, por essa razão que eu entendo que está nula a decisão, né? Eu tenho dúvida, porque até aqueles autos lavados para prevenir a decadência, né? Essa menção, quem falou isso foi o fiscal, não foi nem o julgador nem a PGE. E nesses casos, a gente acolhe e nem manda para a Procuradoria. Se o julgador não tem essa competência de... Se tiver toda a ação judicial nos autos, digamos assim, né? A gente não tem a competência para ver a identidade do objeto? Não sei. Eu entendo que não tem necessidade de voltar mais, né? Porque eu acho que tem que voltar para a parte, assim, anular mesmo e para a Procuradoria para... E tem um aspecto que eu coloquei também, que é a questão de que nos autos a gente não tem o laudo que foi que está no processo judicial e que foi citado na decisão, e que nós também não temos como obter esse laudo, a não ser via solicitação à Procuradoria ou ao próprio contribuinte, né? Se a gente solicitasse agora, não é? Podia solicitar agora, né, o laudo, você até tinha se manifestado, né? A gente solicitar o laudo e também a manifestação da PGE, correto? Então a gente não poderia já julgar, feito na diligência? Por mim, poderia. Eu tenho até a manifestação que eu tinha elaborado com o pedido da diligência à Procuradoria, eu posso colocá-la aqui no julgamento, que também é até o meu... Exatamente, eu não sei se é muita... isso aqui caracteriza claramente uma nulidade, assim, sabe? Ou é uma, digamos assim, eu posso não concordar com o julgador, sabe? Então eu vou... Não, só estou repetindo aí, Luciano. Eu entendo que não poderia, assim, dar agora, nesse momento, voltar para juntar documentação, né? Eu acho que vem tudo... Não sei, eu vou... Se a gente der nulidade, na verdade, o julgador deveria fazer isso, né? Sim. Pedir uma diligência para juntar um laudo. A gente está passando para o julgador fazer isso, né? Mas, assim, supondo que ele faça isso. Mas se der nulidade, ele pode não fazer isso. Ele pode jogar igual, da mesma maneira como fez antes. Ele pode fundamentar mais, digamos assim. Não necessariamente é obrigado a fazer a diligência que a gente está imaginando que seria necessário. Se simplesmente der nulidade. Eu li a manifestação da doutora Luciana, mas mesmo assim eu mantenho, eu acho que eu vou manter meu voto mesmo, assim, viu, doutora? Bom, eu acho
acho que eu vou, então, eu até já fiz o pedido aqui, eu vou colocar minha manifestação com o pedido pela diligência para a PGE. Depois vai abrir processo, vai abrir prazo para contribuinte, né, falar. Ah, sim. O retorno da diligência sempre abre. Deixa eu ver o que foi contribuinte. Eu acho que já é um fato. Porque assim, né, se a gente fizer a diligência agora, Luciano, Aham. a gente poderia chegar à conclusão, por exemplo, Sim, tem eu concordo. concomitância. Aí Eu tem concordo. concomitância, né? Se a gente chegar à Sim. conclusão, não tem concomitância, aí, a depender do que ele colocou na defesa, a gente tem que retornar para analisar as outras Sim. matérias. Né? Sim. Estou achando que seria talvez mais, digamos assim, seria melhor, Mas, sim, porque aí já fica mais direcionado, mais certeiro, né? mais Eu certeiro. concordo, A sim. conclusão que realmente tem concomitância, como o jogador falou, aí segue o processo. Aí nós vamos acabar concordando que tem concomitância. Uhum. Se não tem concomitância, aí a gente retornaria para ele apreciar eventuais outras questões postas da defesa. Perfeito. Eu estou achando que seria melhor do que dar nulidade e a gente não sabe que o jogador, Qual vai ser o posicionamento dele? qual vai ser o posicionamento dele. Talvez dessa Uhum. forma até o auto fica mais instruído. Uhum. Essa é a impressão que eu estou tendo agora. Não aparece inteira a sua manifestação. Não, Ué. Ah, depois do artigo para 3º. mim aparece. Não, depois do artigo 3º ela acabou mesmo. Ah, tá. Eu terminei ela só porque eu ressaltei aí que né, que é a Lei Complementar 1270 de 2015. Vou fazer a leitura da manifestação só. Eu pedi para me manifestar, tendo em vista que entendo ser necessária a realização de nova diligência para manifestação da Procuradoria-Geral do Estado a respeito da aplicabilidade da decisão judicial aos itens da presente autuação. Conforme se verifica da decisão juntada pelo contribuinte pela douta Procuradoria, a decisão permite o aproveitamento dos créditos relativos aos itens indicados no laudo pericial apresentado na ação, desde que destinado ao emprego dos veículos da frota, enquanto utilizado na consecução do seu objetivo social de transporte rodoviário de carga. E aí eu destaquei na decisão, né, o item que fala pneus, válvulas, sensores, entre outros indicados no laudo pericial, desde que destinados ao emprego nos veículos da frota. As folhas 4854 a 4858, a representação fiscal encaminhou encaminhou diligência, não é notificação, eu vou pedir para corrigir, desculpem. Encaminhou diligência à Procuradoria-Geral do Estado com a seguinte solicitação. Sendo a decisão judicial aplicável ao débito, perguntou, né, se a decisão seria aplicável ao débito do item 1 da autuação, e se for aplicável, que sejam fornecidas as cópias do laudo pericial citado pela autuada, que instruiu o processo, e que informe se a decisão abrange todas as mercadorias discriminadas do demonstrativo C e D. Entretanto, não houve a juntada do laudo apresentado na ação judicial, sendo que a procuradora apenas apresentou a decisão judicial e confirmou seu trânsito em julgado. E assim não é possível determinar se todos os itens da autuação estão abrangidos pela decisão proferida. Dessa forma, entendemos necessária nova conversão em diligência para que seja juntado o laudo pericial e respondidos os questionamentos propostos pela representação fiscal, uma vez que nos termos do artigo 3º a 11 da Lei Complementar 1270 de 2015, compete à Procuradoria-Geral do Estado a definição do cumprimento das decisões judiciais. Eu colei o artigo 3º. Eu vou solicitar aqui. Eu acho que eu não tenho como solicitar a edição da minha manifestação. Vai ficar com esse erro. Tem sim, achei. Aqui.
aceita. Um momento assim, eu acho que vou fazer uma preferência para colher essa diligência, só que eu acho que para evitar problema, eu não posso, talvez eu não possa citar diretamente o seu parecer, ou seja, eu vou ter que transcrever ele. Ok. Eu estava fazendo isso agora. Porque tinha aquela posição antiga, né? Que às vezes, antigamente, algum julgador julgava assim, de acordo com o parecer da representação fiscal, da intenção fiscal, e isso aí sempre dava nulidade, né? É. Então, só vou pedir uma licença, vou fazer uma preferência. Então eu paro aqui.
Luciano, só uma indagação. Quando a representação fiscal encaminha em diligência, né, a Procuradoria apenas juntou cópia da decisão e não fez nenhuma manifestação sobre concomitância, não? Tá sem som, desculpa, Luciano. Desculpa. Não, ela realmente só fez a juntada da decisão. Tem todo o processo expediente que foi encaminhado para a Procuradoria, mas a manifestação da Procuradora se resume à cópia da decisão e à informação do trânsito em julgado. Eu até te... Eu acho que não sei. Eu estou vendo aqui que a representação fiscal solicitou. Mas no final, eu acho que o mais importante vai estar no item 3, não é? Deixa eu abrir aqui todo o processo. Eu tô com ele salvo aqui. E a cópia do... Essa cópia do laudo Cópia do laudo, né? A cópia do laudo, sim, eu com certeza acho que é o... Todas as mercadorias. Acho que nem é o mais importante, não é? Sim. Porque tem outras perguntas, tem concomitância, qual é a matéria, se é aplicável ao débito fiscal do item 1, mas eu acho que o mais importante é ficar no item 3, não é? Foi inclusive o que eu negritei na minha manifestação, né? Eu copiei aqui todas as solicitações da representação fiscal, mas eu até negritei o item 3, que solicita a cópia do laudo e informar se a decisão abrange todos os itens. O mais importante é o item 3 mesmo, né? Sim, com Então, vou certeza. fazer diligência para PGE, informar esse item 3. Uhum. Se o item 3 for positivo, você vai concluir que tem concomitância, não é? Perfeito. Mas a resposta da procuradora está nas folhas 4, 9 e 22. E a manifestação dela transitou em julgado em 2/12/2020, a sentença que declarou, abre aspas, a decisão, fecha aspas, e encerrou a manifestação da procuradora. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou ler minha referência, pedir licença a ilustre, eu vou corrigir. Vou ler minha referência, pedindo licença do relator, entendo que a matéria de fato deve ser melhor esclarecida. A dor de prevenção fiscal, sua manifestação, assim, portanto, escrever o trecho da sua manifestação, se é. Aí depois eu vou dizer, assim concordo com a doutora revisão fiscal e procuro diligência porque os autos sejam encaminhados à doutora Procuradora-Geral do Estado para que em colaboração. Forneça cópias do laudo policial situado do autuado que excluiria os autos postos à judicial militar. E informe se a decisão judicial abrange todas as mercadorias discriminadas no substantivo C, referente de 2016, e no substantivo D, referente de 2017, que exclui a apuração fiscal e item em questão. Após ser concedido por diante do conflito se manifestar sobre a diligência acima, e por fim adotar a representação fiscal para sua manifestação. Perfeito. Os outros questionamentos, eu acho que já é conclusão do que resultado aqui. Outro questionamento feito anteriormente, qual é a matéria, se tem comunicação ou não. Seriam questionamentos preliminares que, caso fossem afirmativos, o item 3 faria sentido, caso não fossem, não faria. Mas acho que já tinha conclusão, né? Sim, de verdade, o item 3 são as informações que são realmente relevantes para a gente, para o desfecho aqui do caso. Então, vamos ver, né? Se no final a Procuradoria fala que tem concomitância, de certa forma a gente concorda que tem a concomitância. Sim, com certeza. Se a Procuradoria chegar que não tem concomitância sobre parte, alguma coisa, né? Eventualmente a gente retorna para a primeira instância para pensar outras matérias. Ok. Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo mais inscritos, vai encerrar o debate.
Hoje, conforme os presentes. Vou iniciar a votação. A votação prevaleceu no voto. Então, os autos de Itapuru Transporte Pereira serão encaminhados à Duta Procuradora do Estado para a diligência. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então podemos encerrar o julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 27 de abril de 2023. Agradeço a presença de todos e depois logo encerrar a gravação.